Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês 10 suculentas com as pontinhas coloridas. Pontinhas vermelhas, pontinhas rosadas. Deixei a mais bonita para o final. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Que eu quero mostrar para vocês que fica assim, ó, que é uma pequenina e fica com a pontinha vermelha, ó, é o Sedum cuspidatum. Se você consegue cultivar ela formando uns tronquinhos de arvoreta ali, ó, tá vendo? E também você consegue deixar ela pendente se você não podar demais. Essa é uma planta muito fácil cultivo. Ela tá em flor agora, olha só a floração dela. Delicada, né, gente? Eu acho essa planta linda. Ela é pequenininha, tá vendo? A roseta pequena. E ela tem essa coloração maravilhosa de pontinhas vermelhas, gente. Olha como ela fica bonitinha no jardim. E ela enche o vaso super rápido, viu? Essa daqui, você faz a reprodução por estaquia. Você corta um galinho que ele pega e logo embaixo já sai mudinha. Quer ver, aqui, ó? Esse daqui também, ó. Eu fiz duas estaquinhas e já nasceu tudo isso, os brotinhos, tá vendo? É muito fácil o cultivo essa planta, tá? A planta que eu quero mostrar também é uma planta que forma arvoreta. A minha não tá tão vermelha, mas você vê que ela forma essa borda vermelha que eu tô falando. Olha só, essa aqui é uma súpia. Ela forma esse arbusto. É um arbusto de rosetas, tá vendo, ó, gente? Essa planta é muito linda, linda mesmo. Ela tem, tá vendo um tronquinho aqui, ó? Trouxe aqui pra sombra, para vocês verem direitinho como é que ela é, tá? É uma planta muito bonita. A minha tá bem árvore, ó. Eu não sei se é porque eu deixei muito tempo com pouco sol. Aí ela tava bem verdinha. E aí eu trouxe ela pro sol pleno agora. Então ela ficou bem alta, ó. Mas as rosetas estão assim, olha, bem miudinhas, bem compactas. Na época de chuva, ela pegou toda a chuva do verão e não aconteceu nada com ela. Não pegou nada de fungo. Eu achei muito fácil o cultivo. Aqui ela pega 6 horas de sol e a reprodução dela é por estaquia, tá? A terceira que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Essa planta, gente, ela fica muito. Vou para sombra aqui. Aqui, ó. Ela fica muito grande, tá? A minha não está tão grande, porque eu tô mantendo ela num vaso pequeno, ó. Nossa, tem umas mudinhas de alguma coisa aqui que eu nem sei o que que é. E essa planta aqui, ela tá dando umas, olha que bonitinho, uns brotinhos lateral. Ela tá pegando sol, gente, do dia todinho quase, viu? Olha que bonita que ela é. É bem alta, né? A Nina, gente. Olha só que gracinha. Oi, Nina. Acordei você? Oh, do sono da beleza? Olha só que gracinha, ó. Tá vendo? Eu adoro essa planta. Ela tem um potencial de ficar bem grande, tá, gente? Eu é que não quis colocar num vaso muito grande, porque, né, ocupa muito espaço. E eu acho de fácil cultivo. Olha a borda dessa planta, gente. Eu acho que é por conta do frio que ela tá tão colorida. Mas é linda demais, ó.
Eu adoro. Fácil cultivo, gente. Vou deixar o nome na tela aí, porque eu esqueci o nome dessa planta. Olha como fica bonita no sol, né? É linda. Fácil de achar também, viu? Muito popular. E eu acho maravilhosa por conta dessas pontinhas vermelhas, né? Olha só que coisa linda. Uma riqueza. Eu cultivo ela ali, ó, perto do muro ali, pertinho da altura. Então, acho que por conta disso que ela tá tão colorida. Pega sol bastante, tá? Quinta suculenta, maravilhosa, que tá com as bordas avermelhadas, é a Beach Waves. Essa é uma das gigantes, verde, limão, assim, e que forma um leve frisado, assim, nas pontas, tá vendo, ó? Essa planta é linda, gente, linda. Eu adoro demais, demais. Acho essa planta maravilhosa. Na chuva ela sofre um pouco, tá? Ela, nessa temporada, pelo menos, ela pegou olho negro, tal. Foi um pouco de difícil manter. Mas ela tem uma cor neon. É muito bonita essa planta. Eu sou realmente fã da Beach Waves. Ela tem brotinhos aqui embaixo. É uma planta que se reproduz com facilidade. Se você fizer o corte de captação, né? Ela dá com muita facilidade. É uma planta prolífica. Nessa última estação, ela pegou, né? Olho negro, pegou fungo. Mas nas outras estações ela não tinha pego também. Então ela suporta um pouco de chuva. Chuva de semanas não, aí ela já pode fungar. Mas fora isso, gente, é uma planta, não dá problema em outras épocas, né? É muito bonita essa planta aqui, viu? Gente, aqui eu vou mostrar uma planta que é a Mexican Firecracker. É uma peludinha, tá vendo, ó? Essa aqui tá com a cabeça cortada, ainda não enraizou. Essa é uma planta que não gosta de excesso de água, muito sensível a excesso de água. Quando ela é pequenininha, bebê, se você for fazer muda por folha, ela brota com facilidade, mas ela demora muito para vingar. Ela tem uma tendência à podridão de caule quando é bem pequenininha, quando é grande também, mas quando é pequena é pior ainda, tá? Você tem uma facilidade de perder a muda dela. Por isso eu tô tentando fazer agora a muda, mas por corte, né? Por poda, porque ela vai brotar essas folhas, mas você corre um risco grande de perder a muda. Por isso eu não plantei ainda, tô esperando enraizar. Faz poucos dias que eu cortei ela aqui, tá? E essa também é uma planta que é um pouco mais de difícil cultivo por conta disso. Fica bem vermelha, ó, as pontinhas. Linda essa planta, linda mesmo. Quero fazer um vaso um pouco mais cheio do que esse aqui. A quinta suculenta que eu quero mostrar é essa aqui, ó. A Pulvinata Ruby Blush. Olha só como ela é linda, gente. Essa também é uma plantinha um pouco mais difícil de cultivar, pelo menos na minha opinião. Ela forma essas arvoretas mesmo. Eu vou dar um pouco mais de adubo para ela continuar se desenvolvendo. Se eu não der adubo, ela não se desenvolve, pelo menos aqui comigo, tá? Cultivo ela nesse vaso longo. A coloração vem muito bonita agora no inverno. Ela tá pegando aqui meio período de sol, mas ela pega a cor mesmo por causa do frio. Pode ver que ela é aveludada, né? A pulvinata, ela é assim. Agora ela vai florir. A floração dela é uma cor muito bonita, uma floração exuberante, bem colorida, bem vermelha. Vermelha ou rosa, não me recordo direito agora. E eu só acho assim que ela tem essa tendência mesmo, ela fica assim, tá? Pescoçuda, viu? Eu acho muito bonito. Por isso eu plantei ela aqui nesse vaso mais longo para combinar
com o jeito da planta, que eu acho que combina. Todas as minhas pulvinatas são desse jeito. Todas as minhas viram arvoreta, tá? Eu gosto desse jeitinho dela porque ela é bem parecido um veludo. Com o tempo ela não me deu problema não. Nesse quesito de chuvas ela não me deu problema. Lembrando que eu cultivo ela em vasos pequenos e substratos bem drenantes. Eu sei que eu falei dela recentemente, mas essa Echeveria aqui, eu sou muito fã dela. É a Echeveria spectabilis. Não faz muito tempo que eu falei dela. Olha só. Eu gosto muito dela. Também forma arvoretas. Olha que linda. E ela pega essa cor assim, ó. E esse tom de alaranjado agora no inverno. No verão ela fica mais verdinha. Eu acho essa planta um espetáculo, tá? De linda, fácil cultivo, não dá problema nenhum. Ela se desenvolveu muito bem aqui no meu cultivo. Olha como ela ficou linda. Farta brotação, olha que coisa mais rica, gente. E essa cor, realmente, aqui tá menos sol, né, ó. Mas essa aqui, ó, é um espetáculo de planta, gente. Difícil de achar, tá? É uma planta um pouco mais rara, mas eu já vi em álbuns algumas vezes, não várias, né? Algumas vezes, então é possível vocês encontrarem sim. Linda planta, é Echeveria spectabilis, fácil cultivo, não dá nada, não pega praga, uma maravilha. E olha a folha gordinha que ela tem, gente. Eu realmente sou fã dessa planta. Vou dar uma viradinha aqui para ela começar a colorir do outro lado. A 7ª plantinha é essa aurícula. Olha como a minha tá vermelha, gente. Eu acho essa planta um pouquinho mais complicada para mim. Ela não pegou nada esse ano, graças a Deus. Tava morrendo de medo dela fungar. Porque ela é uma mutação da orelha de elefante. Essa orelha de elefante aqui, ó. Então, aqui a orelha de elefante costuma fungar bastante com ferrugem. E essa daqui eu tava achando que ia acontecer a mesma coisa. Graças a Deus ela não fungou, né? Só que ela é lenta para mim. Eu vou mudar ela de vaso esse ano, vou colocar ela num vaso maior, né, aqui assim. E para ver se ela se desenvolve bem grandona, como eu vejo em alguns vídeos dos colegas. Queria que ela ficasse bem exuberante, bem grandona mesmo. Aqui eu cultivo com 7 horas de sol, tá? Pouca água. E eu passo sempre preventivo, sulfato de cobre, diatomácea nela em especial, porque ela tem essa tendência, principalmente na época de chuvas, tá? Agora é tranquilo, mas na época de chuvas eu tenho que tomar mais cuidado com essas parentes da orelha de elefante. 8ª suculenta que tem uma pontinha colorida é a Pudgy. Olha como ela tá linda. Essa é uma Sedevéria. A flor dela é essa daqui, ó. Olha que linda. Essa Sedevéria, eu já teria como até encher um vaso dela se eu tivesse feito mudas e ficado com todas as mudas que eu fiz. Eu já fiz várias mudas dela por corte, tá? Poda, decapitação. Por folha, eu estou conseguindo fazer mudas, mas é lento e é difícil de fazer. Eu achei difícil. Demora muito para brotar, mais do que os outros normais desse tipo. Olha só que lindinha as pontinhas dela. É um pouco rosada, né? Não é vermelho, né? Olha que lindo. E eu vou mostrar o outro vaso que eu já por poda, né, ó. Já brota bastante.
já fica bonita a roseta, cresce, enche o vaso, tá vendo? Isso aqui é o tronquinho dessas 3 cabeças que estão ali, ó, tá? E elas pegam sol aqui, das umas 6 horas de sol por dia, tá? Lembrando sempre que o meu sol é mais ameno, tá? Aí vocês vejam o sol de vocês para ver se vocês conseguem cultivar num sol mais forte. Se for forte demais, eu acho bom colocar um sombrite, mas vai a critério de cada um, tá? Considero essa planta prolífica, não por folha, mas por corte, tá? Poda, e de fácil cultivo, pegou toda a chuva do verão e não pegou nada. Então eu fiquei muito satisfeita porque ela é uma roseta perfeita, do jeito que eu amo, e não me deu problema, não me deu dor de cabeça, né? Quer melhor que isso, né, gente? Só 2, 3 disso, olha que coisa linda. A nona que eu quero mostrar é a Guimenotenho. Salvo engano, essa planta é parente da Multicaulis. A minha não está tão colorida, mas ela tá com a bordinha dela vermelha. Essa daqui, gente, é muito fácil o cultivo, ó. Se vocês não puserem ela no solzão, tá vendo que ela estiola? É uma planta de folha bem dura, tá? Ó, é bem firme, né? Eu cultivo ela faz tempo nesse vaso aqui de concreto, de cimento. Não é uma planta exigente para água, ela resiste muito bem à falta d'água, porque ela não perde essa rigidez dela, sempre fica durinha, mas ela também é muito resistente ao excesso de água. Fácil cultivo, é uma planta linda. Deixa eu vir aqui na sombra para vocês verem a coloração. Olha isso, gente, que coloração maravilhosa, bem firme. Sabe aquelas plantas durinhas? Ela é assim, bem durinha. Eu adoro a Guimenotenho, acho linda, linda mesmo. Brota muito bem por corte e decapitação, tá? Por folha não consegui não. Tentei e ainda não consegui. Só por corte mesmo. Maravilhosa planta, fácil cultivo, vale a pena investir nessa plantinha aqui. Olha que linda, gente. Olha que lindeza, né? Muito bonita e fácil cultivo. Em cima, gente, eu vou colocar a Blue Elf. Vou para a sombra para que vocês possam ver. Olha a cor. Gente, olha a cor dessa planta. Que cor é essa, gente? Ó. Não é vermelho, né? É rosa. Eu achei que fosse vermelho, mas não é. Olha que planta linda. Se eu deixasse faltar mais água ainda e ficasse mais frio, essa planta ia se fechar, formar uma bolinha, tá? E ficar... Olha a cor, gente. Não é de mentira. Essa daqui é aquelas que eu tô cultivando sobre o muro, porque eu queria que ela pegasse cor. Porque eu sei que a Blue Elf fica muito colorida. E olha, gente, olha que cor maravilhosa. É uma planta, é uma Sedevéria. Linda, gente, mas é linda. Vale a pena cultivar porque ela não dá problema nenhum. É muito fácil o cultivo, mas ela pega essa cor agora no inverno, né? Com o frio. Quando ela pega bastante água, ela fica bem verdinha, tá? Na época de chuvas aqui, ela fica bem verdinha. Não fica colorida, mesmo pegando sol. Mas agora no inverno, com o frio, é uma cor assim... É inacreditável de linda. Ai, aqui ficou melhor, ó. Eu queria fechar esse vídeo com esta planta. Porque ela é um espetáculo. Muito bonita mesmo.
Eu queria que vocês conseguissem ver a coloração direitinho dela. Olha quanto que ela é prolífica, tá? Essa daqui, quando eu comecei a cultivar ela, eu tinha só uma única cabecinha, uma só. E ela já tá assim, maravilhosa. Levou, ai, deixa eu ver se eu tenho a data de quando que essa planta chegou. Não tenho. Deve ter uns 2 anos já essa planta aqui comigo, tá? Eu dou adubo, viu? Quando você dá adubo, você fortalece a planta. O adubo que eu dou, sempre deixo aí na tela, é o osmocote. E eu acho mais fácil e mais... Eu sempre dou o osmocote mesmo. Eu acho de baixo risco. Não queima. E também não traz fungo gnats para o meu cultivo, né? Por isso eu parei com o orgânico, tá? Mas só por isso que eu parei. Não é que eu sou contra orgânico, eu só parei porque eu tava com muito fungo gnats aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, inscrever-se no canal. Olha que coisa mais rica essas plantinhas. Essa vale a pena, né? A mais linda de todas ficou pro final. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau. Mamãe ainda tá tirando matinho. Nossa senhora, mamãe. Mas tem bastante. Tem ainda? Eu peguei pouco ainda. Peguei aqui assim, ó. Só o que dá pra tirar, né? Porque tem uns que não dá pra tirar. Mas também. Quinho. Ai, Elquinho tá tão bonitinho tomando sol. É, né?